Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, estamos juntos aqui para a nossa 18ª videoaula. E nessa 18ª videoaula nós vamos fazer a primeira revisão sobre sistemas ópticos e sobre a óptica geométrica, no que tange a questão do som e da luz, certo? Então, são 2 TDs que nós vamos trabalhar de revisão, que contempla os capítulos anteriores que foram trabalhados por nós. Então, vamos juntos aí resolver esse TD. E já deixo claro para vocês que esse material vai estar lá postado na plataforma Classroom. Então, acessem para que vocês possam interagir. Questão número 1. Questão número 1 envolvendo a parte de óptica geométrica, a questão da luz. Diz o seguinte: entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Meus queridos, relembrando, fontes de luz é tudo aquilo que pode ser visualizado. Elas podem ser primárias ou secundárias. Quando é que elas são ditas primárias? Quando elas apresentarem luz própria. Quando é que elas são secundárias? Quando elas emitirem a luz que chegam até elas. Então vamos para as opções. Ele quer saber qual delas representa a luz primária. Então na letra A nós temos fósforo, Sol e Lua. Na letra A é um item correto, porque a Lua ela é uma fonte secundária de luz, ela apenas emite a luz que chega até ela. E o fósforo também. Apenas o Sol seria a fonte primária. No item B, a gente já descarta. A luz é uma fonte secundária. Planetas são fontes secundárias de luz. Apenas emitem a luz. Letra C, vela acesa, beleza, correto. É uma fonte primária. O Sol, beleza, correto, é uma fonte primária. Mas a Lua não é. Então também está descartado o item C. O item D, estrelas. Estrelas é uma fonte de luz primária. Perfeito. Fósforo já descarta. E o Sol seria uma fonte de luz primária. O item E, estrelas, pilhas de lanterna e Sol. Gente, pilhas de lanterna é a fonte secundária, certo? Então, o item correto aí é o item D. Estrelas é a fonte primária. Lembrando que no centro da estrela, a temperatura é altíssima, em torno de 300.000 kelvins. Fósforo aceso. Ricardo, por que fósforo aceso é primária e lá no item A, fósforo não era primário? Porque ele deixa bem claro no item D que o fósforo está aceso. Então, a lâmpada acesa é uma fonte primária. A lâmpada apagada seria uma fonte secundária. Então, o item correto é o item D. Estrelas, fósforo aceso e Sol. Questão número 2 está relacionada aos raios de luz. Lembrando que a luz ela pode ser representada pelos raios luminosos e geometricamente por essas setas. Então, a questão diz o seguinte: a figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície e os correspondentes raios emergentes. Essa figura ilustra um fenômeno óptico da letra A, dispersão. Não, gente, não é a letra A, não é dispersão. Dispersão significa separação. Então, os raios eles não estão se separando. Eles estão refletindo em uma superfície. Que seria o item B, o item correto. É uma reflexão. É uma reflexão difusa. Por que é difusa, Ricardo? Porque os raios incidentes, percebam, eles se encontram ordenados, paralelos. Ao incidir na superfície, eles saem de forma desordenada, de forma difusa. Isso acontece porque a superfície ela é dita irregular, tá bom? Então, o item correto é o item B. Não é o item C, porque a refração é a passagem da luz de um meio para o outro. Não é difração também. E também não é uma reflexão regular, porque a superfície ela não é polida. Então, o item aí que nós iremos marcar como item correto é o item B. Reflexão difusa. Questão 3. Indique a alternativa que explica de forma correta a diferença entre fontes de luz
fluorescentes e fosforescentes. A letra A. As fluorescentes emitem luz a partir da excitação do flúor em seu interior e os fosforescentes funcionam com a excitação do fósforo. Gente, o gás existente nas lâmpadas fluorescentes não é o flúor, certo? É o argônio. Então, não é o item A. Item B. As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador e as fosforescentes emitem radiação ultravioleta. As fosforescentes não emitem radiação ultravioleta. Também não é o item B. Letra C. As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador e as fosforescentes emitem luz após o fim da ação do elemento excitador. Gente, é um item propício. Vamos ver aqui o outro. Vamos descartar o item C aqui, não. Lâmpadas fluorescentes funcionam a partir de um elemento excitador de gás como o argônio. E materiais fosforescentes funcionam por meio da excitação do fósforo. Gente, o item D estaria correto, certo? Em partes, quando ele fala assim que as fluorescentes, o elemento excitador é o argônio, perfeito. Mas as fosforescentes, o elemento excitador não é o fósforo. E na letra E, os termos fluorescentes e fosforescentes são sinônimos? Não. Então, o item correto, gente, é o item C, C de casa. Vou repetir a leitura. As fluorescentes emitem luz durante a ação do agente excitador, perfeito. Esse agente excitador é o argônio. E as fosforescentes emitem luz mesmo após o fim da ação do excitador. Correto. Então, o item correto aí dessa questão é o item C. Quarta questão. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Cuidado, questão incorreta. Letra A. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelo, convergentes e divergentes. Perfeito. Podem ser paralelos, podem ser convergentes e podem ser divergentes. É um item correto. Só que nós queremos o item incorreto. Vamos para a letra B. A óptica geométrica estuda a natureza física da luz. Gente, a óptica geométrica estuda, certo? Os raios de luz e não a natureza da luz, certo? A natureza da luz é estudada pela óptica física e não pela óptica geométrica. Então, o item correto aí seria o item B de bola. Mas vamos ler os demais. Letra C. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. Exemplo, a Lua é uma fonte secundária. Perfeito. Letra D. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre um fenômeno óptico chamado de refração. Correto. A refração é a passagem da luz de um meio para outro. Letra E. A óptica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza da física da luz. Olha aí, gente. Essa definição está perfeita, é correta. Olha que ela contradiz o item B. Ó. A óptica geométrica estuda a natureza física da luz. Ela não estuda a natureza física da luz. Ela estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz. Então, o item E é um item também correto. Como nós queremos na quarta questão o item errado, nós iremos aí marcar como item incoerente o item B. B de bola. Questão 5. Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? Letra A. Refrata a luz incidente. Letra B. Reflete a luz azul. Letra C. Difrata a luz azul. Letra D. Absorve a luz azul. E letra E. Emite a luz azul. Cuidado, gente. Fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul. Ora, se apresenta na cor azul, é porque está justamente refletindo o espectro de luz azul. Está sendo absorvido todas as outras cores e refletindo apenas uma única cor, que é aquela visualizada. Como o objeto é observado de cor azul, é porque está refletindo a luz azul. Então, o item correto é o item
B de bola. Questão 6. As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê na cadeira do banco de trás. O espelho retrovisor para o bebê. Para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixado no banco traseiro e de costas para ocupantes dos bancos da frente do carro, o espelho deve ser fixado no encosto da cabeça do banco traseiro, de frente ao bebê. Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio da óptica geométrica que permite isso é, queridos, aquela velha história, né? O motorista está lá, pilotando o carro, olhando para frente, e ele consegue visualizar quem está lá no banco traseiro, olhando simplesmente pelo retrovisor. Esse é um princípio da independência dos raios luminosos. Ou reversibilidade dos raios de luz, ou dispersão luminosa, ou refração luminosa. Gente, vamos analisar cada um desses aqui, tá ok? Refração luminosa não é, porque a luz não está passando de um meio para outro. Dispersão luminosa também não é, porque a luz ela não está se separando, não está ocorrendo dispersão. Independência dos raios de luz também não é. A independência dos raios de luz, queridos, ocorre quando um feixe luminoso, ao cruzar-se pelo outro, ele passa normalmente sem sofrer nenhum desvio. Nessa situação não está representando nenhum feixe de luz. O item correto dessa questão é o item D, é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tanto o motorista consegue observar o passageiro que está no banco de trás, como o passageiro consegue observar o motorista, ambos olhando para o espelho retrovisor interno do automóvel. É o fenômeno chamado de princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, o item correto dessa questão é o item D. Sétima e última questão. Diz o seguinte: nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Essa propriedade pode ser evidenciada pelo fenômeno da letra A, formação de eclipse, letra B, interferência, letra C, polarização, letra D, difração. Gente, graças ao princípio de propagação retilínea da luz, é que nós temos as sombras e as penumbras. E também a questão dos eclipses solar e lunar. Só ocorre eclipse porque a luz se propaga em linha reta, certo? Então, o fenômeno que representa a propagação retilínea da luz aí seria justamente o item A, que é comprovado pela formação dos eclipses, ou formação de sombras, ou formação de penumbras, certo? Nem a interferência, nem polarização e muito menos difração. Então, nos meios homogêneos, transparentes, a luz se propaga sempre em linha reta. É justamente isso que nos projeta a formação dos eclipses. Então, queridos, essas 7 questões nos retratam aí um pouquinho do estudo da óptica geométrica. Elas vão estar lá postadas na plataforma Classroom. Então, visualizem as questões, vejam lá, interajam e no próximo encontro nós vamos ver a parte 2 do nosso TD, onde nós vamos cobrar a questão dos sons, vamos cobrar a questão dos espelhos e vamos cobrar de vocês a questão dos sistemas ópticos, de forma especial, o olho humano, tá bom? Então, fiquem com Deus, desejo para vocês aqui bons estudos e não esqueçam, se cuidem. Breve estaremos juntos presencialmente para termos as nossas aulas de física. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.